Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Bem-vindo mais uma vez ao programa Novo Alvorecer. Estamos chegando para levar até o seu coração a mensagem da Palavra de Deus. O programa Novo Alvorecer é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Hoje, conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, um tempo especial para nós aprendermos da Palavra de Deus e um assunto de grande importância. Nós vamos a um intervalo rapidinho e eu volto com você já já. De volta com o programa Novo Alvorecer, comigo hoje aqui no estúdio, pastor Adriano Valadares. Deus te abençoe, pastor. Obrigado mais uma vez. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6 do nosso trimestre, que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 6 de agosto de 2017. O tema, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. Texto áureo, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade prática, reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que os destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-los a Deus. O texto que nós estaremos trabalhando aí, Romanos capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 21, é a nossa leitura bíblica em classe. Vamos então, pastor Adriano, aí para a introdução, para nós ganharmos um tempinho extra aí. O assunto que nós estaremos estudando, a doutrina do pecado, né, que é conhecido aí nos termos teológicos, né, que o senhor gosta bastante, né, a martiologia, que deriva aí da palavra grega hamartia ou amartia. Isso. Seria essa aí a pronúncia correta. O senhor que é mestre aí no grego e hebraico. O estudo se reveste de suma importância, porque se trata do problema básico de todos os seres humanos. Verdade isso? Exatamente, né? E lembrando que a palavra hamartia, né, de origem grega, ela tem algum significado, dentre eles falha, culpa, errar, né? Da onde vem aí aquele termo bem conhecido no nosso meio. Sobre a definição de pecado, pecado, né? É errar o alvo estabelecido por Deus. Está até aqui na lição. Então, certo. A origem é de onde? Justamente dessa palavra, hamartia, né, que quer dizer errar. Aí o autor coloca aqui que o pecado, né, é um problema básico de todo o ser humano. É em conformidade com o texto de João, né, na primeira carta. O texto áureo, né, também falou sobre isso aqui. Todos pecaram. Exatamente. Romanos 3, 23. E destituídos estão da glória de Deus. Aí eu estou lembrando aqui do texto de João, na primeira carta, né, que aquele que pensa que não tem pecado, engana a si mesmo. Né? Romanos capítulo 5, versículo 12, também Paulo fala sobre isso, né? Por um homem... É o texto da leitura bíblica em classe, né? Por um homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte, então em consequência todos pecaram. Aí ele vai dizer mais ainda na introdução aqui, que todos os conflitos do mundo e as confusões existentes na humanidade são manifestações do pecado. E aí? Sem dúvida, né? Porque a consequência do pecado gerou a morte. Então todo ato que leva o homem, né, às consequências más, nós até falamos sobre isso no trimestre passado, quando falamos sobre Caim e Abel. Né? Aí nós falamos exatamente sobre isso. Né? Você vai ver que após o pecado você vai ver sempre duas linhas. Aqueles que optaram por ser justo e aqueles que já optaram pelo mal. De exatamente seguir o caminho do pecado. O caminho do mal. Então, né, você vai ver que toda desgraça em si, partindo do ser humano, violência, homicídios e voltando também já para o lado da natureza. Até a natureza acabou sofrendo os efeitos. Deus falou para Adão, né, lá, como uma das consequências: olha, por tua causa a terra será amaldiçoada. Né? Então, tudo que vem acontecendo, né, questão de mal, está relacionado ao pecado, como consequência do pecado. E um negócio interessante, né, porque a gente tem a mania, né, eu digo a gente assim, são os cristãos de uma maneira quase que geral,
às vezes a gente acaba, sem querer mesmo, classificando essa questão aí de pecadinho, pecado, pecadão, né? A gente usa muito esses termos assim, né? E a gente classifica aí como os pecadões, né? Um adultério, um roubo, um homicídio e tal, e o pecado não começou com isso. Né? O primeiro pecado não foi um adultério, não foi um roubo, um assassinato. Começou com a desobediência, né? Acabou sendo a célula máter para... Partiu, o orgulho levou a desobediência, né? É por isso que você vai ver no decorrer das páginas da Bíblia, tanto Antigo quanto Novo Testamento, que o Senhor sempre ele combate a questão do orgulho. Porque o orgulho é o motivo central de ter levado o homem à ruína. Uhum. Vamos lá então, para nós definirmos aí os termos, para nós entendermos de uma maneira melhor, que há uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar pecado. O senhor já citou alguma delas aí, né? E aí o autor até usa aí de uma palavra interessante que de alguns termos apresentados pela lista sombria do apóstolo Paulo em Romanos e também em Gálatas, né? E tantas palavras aí, né? Que é erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, violência, engano, concupiscência, injustiça, prostituição, orgulho e tantas outras palavras, né? Semelhantes a essas que definem aí, então o que é o pecado. Mas aí o autor destaca que há um termo genérico para designar o pecado com todos os seus detalhes, que é dentro daquilo que o senhor acabou de dizer aí, que é exatamente, que significa literalmente errar o alvo, não é? Essa palavra aí, chata, né? Na verdade, eu até ministrei algo sobre isso em um dos estudos bíblicos na igreja onde que nós pastoreamos, e eu fiz um alvo, né, e coloquei no centro do alvo Deus, a Trindade em si. A gente acha bastante isso na internet, no Google você vai achar, mas só que eu incrementei aquele desenho e o alvo central, Deus, a Trindade em si, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, mas em volta eu acrescentei vários nomes, né? Prostituição, adultério, homicídio, mentira. Você acrescentou uma listinha de pecados. É como se fosse relacionado ao Gálatas 5, 22, as obras da carne. No momento que você não acerta o alvo, que é Deus, você vai acertar alguma coisa. Ora vai acertar a mentira, ora vai acertar a prostituição, e assim vai. Então o pecado é isso. Cada momento que nós não obedecemos e não estamos centrados em Cristo, as nossas atitudes elas vão acertar alguma coisa fora de Deus. E isso é pecado. Errar o alvo. Porque independente de qualquer coisa, o alvo do cristão é Deus, é Cristo. Então, resume bem essa questão aqui, né? Há uma palavra genérica, que ele até colocou aqui, chatá em hebraico, que também no Novo Testamento, vindo de hamartia, tem a ver, vai significar exatamente errar o alvo. Aí continuando, ele vai dizer mais ainda, que na Bíblia há um repertório amplo que revela que o pecado, que revela o pecado nos seus vários aspectos, né? E ele coloca no finalzinho aqui desse subtópico que o ser humano forçou e foi além dos limites que Deus estabeleceu. E isso fez com que a humanidade, a saber, homens e mulheres, errassem o alvo. Né? Exatamente aí, ele coloca algumas palavras dentro do original aí, que é iniquidade, perversão, né? Entorcer ou torcer, injustiça e maldade. Infelizmente, não tem como nós sairmos disso, batendo na tecla que nós já falamos há pouco aqui. Após o ato de desobediência, voltando ao que Paulo diz aqui no 5:2 de Romanos, todos pecaram. Por um homem entrou o pecado. E através do pecado, a morte. E junto com essa morte, as consequências do pecado, que são tão amplas que eu acho que, de uma maneira geral, muitos ainda não chegaram à conclusão do tamanho da consequência ruim, vamos dizer. Uma consequência negativa. Isso aí é um efeito negativo que o pecado trouxe para a humanidade. É coisas aonde você menos espera, mas aquilo ali também é consequência do pecado.
Né? Ah, mas o que está acontecendo lá no espaço? Conta a consequência do pecado. Né? O pecado, ele destroçou, né, aquela questão de perfeição que Deus havia criado. Né? Não que Deus saiu no prejuízo com isso, porque Deus já tinha um plano. Né? Você vai em Apocalipse 13:8, vai estar escrito, olha, o cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Na presciência de Deus, ele já sabia a escolha do homem. Já sabia. Não que Deus, né, ele colocou Adão lá para fazer aquilo. Eu não concordo com isso. Né? Não, ele vai pecar. Não, Deus colocou, mas na presciência dele ele já sabia a atitude, Deus já tinha um plano. Então, a partir da desobediência de Adão, meu Deus do céu, a humanidade, ela entrou por um caminho terrível. Você vai ver que no capítulo 6 de Gênesis, essa coisa já estava totalmente fora dos padrões. Aí, para nós fecharmos esse tópico aqui, então, o que é pecado? Sabemos que a Bíblia não... Eu achei isso aqui interessante. Sabemos que a Bíblia não é um livro de definições, mas de descrições. As Escrituras declaram que o pecado é a transgressão da lei e que toda iniquidade é pecado. A palavra de Deus nos ensina ainda que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse pecado é chamado de omissão, pois consiste em nossa falta de ação naquilo que deveríamos fazer. Eu acho isso aqui muito interessante porque tem muita gente que acha, por exemplo, que o pecado é só mentir. Mas omitir também acaba sendo pecado. Paulo fala algo em Romanos capítulo 1, versículo 32, se eu não me engano, 33. Ele diz assim que não só peca quem pratica, mas quem também consente. Então, ou seja, a omissão, ela é tanto pecado quanto você praticar. Então, isso aqui é interessante, nós temos que ter cuidado com isso aqui. E sabendo que, infelizmente, isso aqui faz parte da nossa natureza. Nossa natureza sempre vai puxar para isso. Mas é por isso que Jesus também, já conhecedor dessa nossa natureza, ele diz, olha, eu vou enviar o Consolador. Ele vai para estar nos com auxiliar. você. Né? Exatamente. Isso aí. Pastor, nós vamos dar uma pausazinha rapidinho aí, você de casa que está nos acompanhando, não saia daí, nós continuaremos já logo após esse rápido intervalo com o programa de hoje, com esse conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. De volta com o programa Novo Alvorecer para o segundo tópico da nossa lição. Vamos lá, pastor Adriano? Bora. A origem do pecado. Essa é uma questão bem polêmica, né? E muitos, eu tenho lido bastante os profetas, tanto maiores quanto menores. Uma coisa que eu tenho aprendido bastante esses dias é que mesmo eles, profetas, usados por Deus, eu já vejo que se Deus os usou, é porque eram pessoas íntegras. Certo. Mas eles nunca se deixavam de fora da situação. Então eles sempre usavam, olha, nós pecamos, Senhor, tem misericórdia de nós. Então eu quero me incluir nessa questão aqui. Há uma grande dificuldade no nosso meio com relação a essa questão. Porque às vezes você pergunta, aonde surgiu o pecado? No Éden. Não foi no Éden. O negócio é muito além. É bem verdade que assim, nós estamos aqui para fazer uma certa defesa dentro de uma linha, de um entendimento teológico, de um entendimento doutrinário, denominacional. Nosso programa aqui, Novo Alvorecer, é um programa ligado à Igreja Assembleia de Deus, que tem uma linha teológica. Então, o que nós estamos falando aqui é em defesa da nossa linha teológica. Exatamente. Aí, quem pensa diferente e tal, não é objetivo nenhum você entrar em confronto com ninguém, é bom que isso fique claro. Mas eu quero ressalvar aqui também, deixar uma alfinetadazinha aqui, que por ser assembleiano, essa é a linha. Essa é a linha. Se eu faço parte da denominação, independente, ninguém está falando aqui que somos os únicos, os certos, nada disso. Mas se eu faço parte da Assembleia de Deus, essa é a minha linha teológica. Eu preciso crer desta forma. Correto. Aí vamos lá, o autor vai dizer então que o pecado começou no céu. Foi lá que tudo começou. O pecado já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados. Antes de acontecer na terra, o
pecado se originou no céu pelo mau uso do livre-arbítrio. Aí vai discorrer algumas coisas aqui e tal, e mais pro finalzinho o autor vai dizer que aí eu destaco que foi o orgulho e a soberba que fizeram com que o querubim, que no caso era Lúcifer, né, se transformasse então em Satanás. Ele foi expulso do céu com os anjos que acompanharam ele na sua rebelião. Antes do senhor falar, eu quero só frisar uma coisa aqui. Gente, não existe mais Lúcifer. Agora é Satanás, a Bíblia chama de Satanás, chama de diabo, príncipe das trevas e tantas outras coisas. Por quê? Lúcifer quer dizer anjo, portador de luz, né? O portador de luz. E hoje, esse querubim caído, então, ele não é portador de luz mais. Ele agora é trevas. Príncipe das trevas, né? Então, era Lúcifer, agora é Satanás, com todas as outras palavras que a Bíblia diz. Na verdade, essa palavra Lúcifer, né, esse nome Lúcifer, você não encontra ele na Bíblia. Né? Ele foi usado por Agostinho, se não me engano, já bem, né, no quarto século, né? Quarto século foi Agostinho quem usou. Baseado no quê? Na glória que ele exercia. O que a Bíblia diz a respeito dele? Que ele era glorioso, formoso, exuberante, andava sobre as pedras afogueadas. Então, ou seja, um camarada desse, ele portava a luz. O que derivou aí a questão do nome Lúcifer. Mas isso era quando ele exercia sua função. Quando ele tinha luz. Era o querubim ungido, né? Ele já deixou de ser o querubim ungido desde que ele se rebelou contra Deus. E aí, como é que o senhor destaca dentro disso aí, que a questão do pecado que teve origem não na terra? No Éden, né? Mas no não céu. No Éden. Né? Isso aqui nós não temos como fugir, né? Porque a origem do pecado não foi no Éden. Na verdade, lá no Éden, o homem foi induzido justamente por Satanás, né? Aquele que pecou contra Deus, né? Mas tudo iniciou, Isaías fala sobre isso, capítulo 14, se não me engano, e Ezequiel também no 28, né? Que fala que ele desejou, colocou no seu coração, devido à sua posição de liderança, a sua formosura, ele colocou no seu coração de ser igual, preste atenção, igual, não acima de Deus. Porque ele quis ser maior do que Deus. Né? Ninguém melhor do que ele sabia que não existia ninguém, não havia possibilidade de ser maior do que Deus. Então, o texto diz, ele colocou em seu coração de estabelecer o sono, ou melhor, o trono, no nível do trono de Deus. Certo. Agora eu vou te apertar um pouquinho. Veja bem, quando o autor diz que o primeiro pecado teve origem, então, no céu, onde tudo aconteceu. Aí dá-se aquela ideia de que a terra era utilizada pelos anjos e tal, e tal. Não teria acontecido esse plano aqui? Olha, esse camarada, ele tinha acesso aqui ao céu. Né? Porque o texto de Ezequiel diz que ele andava no Éden de Deus. Né? E você vai perceber que era um Éden diferente do Éden que Deus criou para Adão. Certo. O Éden de Adão foi um Éden vegetal. O Éden dele, que ele andava, era mineral. Existia minerais, pedras preciosas e tal. Então ele tinha acesso aqui, ele habitava aqui e tinha acesso no céu. Então, a Bíblia não nos deixa claro em que momento, mas eu creio que nós podemos, entre linhas, entender que foi nessas andanças dele, daqui para lá, porque o texto fala exatamente do comércio. O texto de Ezequiel 28 fala de comércio. Amplo negócio e tal. Né? Então, ou seja, nessa questão de liderar aqui, os anjos que adoravam a Deus, era a responsabilidade dele. E ir adorar a Deus, justamente nesse percurso surgiu esse desejo do coração dele. Essa ideia dele. Eu estou te perguntando porque é o seguinte, porque a ideia de que o pecado teve origem no céu, se foi nas regiões celestiais ou se foi na região do Éden, aqui onde que foi vai pouco interessar. O que o argumento na verdade defende é que quem pecou primeiramente foi um ser angelical, celestial. Né? Isso aí. Então, isso é bom ser destacado. Né? E, na verdade, a execução do plano que não funcionou era lá.
Exato. Se foi no céu, se foi lá ou aqui, a posição geográfica, apesar de nós estarmos falando de algo espiritual, Sim. mas vou usar essa questão aí da geografia, aí já é uma outra coisa. Né? Mas o certo é que teve como origem um ser Celestial. angelical, um ser celestial. Isso aí. Né? Aí o pecado no Éden, então, agora, e o nosso tempo está indo embora. Adão tinha permissão de Deus para comer de todas as árvores do jardim, mas aí Deus falou para ele, olha, tem uma aí que você não deve comer. A advertência foi clara, que no dia que comesse, morreria. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Isso aí. Essa aqui foi já, nós vamos perceber que o indutor, aquele que levou o homem a pecar, o Satanás, né, ele já estava em pecado. Jesus fala, se não me engano... E ele já conhecia todo o processo. Né? Você vai ver lá em João 10, né, que Jesus fala que ele é mentiroso, é pai da mentira, homicida desde o princípio e nunca se achou verdade nele. Então, ou seja, quando Deus criou o homem, ele já tinha sido destituído da sua função, do seu cargo, e já era Satanás. Então, ou seja, a origem já existia do pecado. Então o homem foi uma vítima, né? Na verdade, o ser humano foi uma vítima. Né? E tudo girou, apesar de, vamos repetir aqui, alguém não crer, né, na questão que nós vamos falar do livre-arbítrio, mas o homem tinha a possibilidade de não ter pecado. Exatamente. Aí para nós fecharmos aqui, então, a Bíblia é clara em ensinar que aí, a partir disso, nós herdamos, então, o que nós falamos no começo. Natureza pecaminosa. Toda a natureza pecaminosa. Todos pecaram, tá certo? Sim. Nós vamos dar mais um intervalo rapidinho, só dá tempo para você tomar uma aguinha aí. E a gente volta já. De volta com o programa Novo Alvorecer, para nós finalizarmos a nossa lição, pastor Adriano. Vamos lá? Vamos nessa. Passa rapidinho, né? Meu Deus. Vamos lá. A solução, então, para o pecado. Nós já vimos, então, que o pecado causou problemas seríssimos. Né? Irreversíveis. Irreversíveis, de maneira que nós não tínhamos condições de resolver o problema. Eu costumo dizer que todos nós estávamos sentenciados à morte. Réus condenados. Né? Condenados. A sentença de condenação já estava aplicada sobre nós. Né? Ainda que nós morrêssemos, o preço da nossa morte seria insuficiente para cobrir a nossa redenção, para pagar a dívida. Né? Isso aqui é muito interessante. Né? A partir do momento que nós entendemos isso, é que nós vamos compreender, então, a dimensão do que Cristo fez por nós. A Bíblia narra a situação humana descrevendo como mortos em ofensas e pecados, né? O salário do pecado é a morte. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, declara agora que nos vivificou e que o seu dom gratuito em Cristo é a vida eterna. Isso aí. Não é? E aí? Então esse Efésios 2 aqui, eu acho muito bacana. Quando Paulo escreve a igreja de Efésios, né, ou de Éfeso, ele fala que ele nos vivificou. Essa palavra vivificar quer dizer trazer a vida novamente. Tornar vivo, né? Trazer a viver, ou fazer viver novamente. Foi exatamente o que o pecado fez. O pecado espiritualmente matou. Tanto é que Deus falou, não coma, porque o dia que comer vai morrer. Né? Aí ele estava falando tanto de morte física quanto espiritual. Né? Coisas que não ia acontecer, né? Nem fisicamente o homem iria morrer, né? Como consequência da perfeição, de imagem e semelhança de Deus, e também a morte espiritual, porque a comunhão era perfeita. Era plena, né? Plena, né? Então, ou seja, quando Adão desobedeceu, a morte física não aconteceu imediato. Né? Nós vamos ver que teve homens aí que chegou a viver quase 1000 anos, né? Matusalém, 967 anos, 969, né? E então a morte física não aconteceu imediato, mas aconteceu. Né? Agora a espiritual foi instantânea. No ato, né? Na hora que pecou, pronto, já veio a consequência. Então, ou seja, espiritualmente o homem sem Cristo
ele permanece morto. Aí você vai ver que Paulo diz, né? E ele nos trouxe a vida novamente. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, né? Paulo fala, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Só pode ressuscitar quem Está morto. está morto. Não há ressurreição de pessoas vivas. Só quem está morto. Então, ou seja, quando nós reconhecemos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, saímos daquele estado que você diz de réus condenados, destinados à morte eterna, separação eterna de Deus. E agora é declarado justo. Justo e vivo. Espiritualmente já não está mais morto. Então, esse aqui, o pecado trouxe a morte. Mas o dom de Deus, que é Cristo Jesus, isso é bacana demais. Chique, né? Nos trouxe a vida de volta. Isso aí. Provisão de Deus, o pecado entrou no mundo por um homem, e essa provisão que foi também, a redenção veio por um homem, a saber, Cristo. Jesus Cristo. Né? A morte de Jesus foi expiatória, né? Que quer dizer então aí é uma morte substitutiva, né? Isso aí. Né? Vicária. Esse termo expiatória aí vem de expiação, né? Que é o mesmo termo usado para o sacrifício da antiga aliança, do Antigo né? Testamento, Que era o animal que morria no lugar do culpado. Do culpado, né? E agora então Jesus assume então essa culpa, assume a dívida, né? E o que Paulo vai dizer aos Colossenses é que ele, né, cravou na cruz a cédula da nossa dívida. A dívida, né? Né? A dívida é Exatamente. impagável. Ele foi lá, passou a mão, você não tem condição de pagar. Mas eu tenho. Eu vou pagar por você. Exatamente. Pá. Exatamente porque quem teria condições de pagar era alguém perfeito. Né? Nós não tínhamos condições de pagar porque, ao mesmo tempo, nós éramos culpados. Então, como que um culpado vai pagar a dívida se ele não tem condições? Aí, né, a discussão é longa e o nosso assunto, né, o nosso tempo não dá, mas aí que está, que a salvação não é por mérito humano. Então, né, não querendo falar mal de denominações ou de qualquer outro movimento religioso ou ONGs que seja, não, eu vou praticar boas ações porque eu vou ser salvo. Senão não precisaria do sacrifício de Cristo. Exatamente. Né? Vamos então, a expiação diz respeito ao sacrifício para a purificação e o perdão dos pecados por meio dos sacrifícios. É aquilo que eu falei que é aí trazendo uma alusão aí, né, o que está lá em Levítico capítulo 4, que é exatamente o animal morrer no lugar. E agora Cristo então vem e morre no lugar. É a expiação realizada agora pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diferente da antiga aliança, né, que o Cordeiro não resolvia o problema, né? O Cordeiro lá ele era como se tivesse uma parede suja e você vai lá e passa uma tinta por cima da sujeira. Né, mas ela permanece a lá. sujeira permanece. Se você começar a descascar depois, tirar a tinta ali cuidadosamente, você vai acabar encontrando a sujeira. Agora, diferente, né, do Cordeiro de Deus, que ele vem e tira o pecado. Né, não só cobre, mas ele tira o pecado. Isso aqui é fantástico. Eu até comuniquei, né, com você essa semana de uma frase. Eu quero dizer que a frase não é minha. Foi um professor da faculdade que citou e eu achei muito bacana. E a princípio assim eu pensei, mas depois eu vi a profundidade da frase. Deus ficou mais satisfeito na redenção do que na criação. Não que a criação tenha sido imperfeita, mas o homem optou e errou. Agora, em Cristo, não há possibilidade de dar errado. Infelizmente, lá o homem optou e errou. Agora, em Cristo, é por isso que Paulo diz, né? Eu passei por isso, por aquilo, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se nós estivermos em Cristo, não há possibilidade de dar errado. Nós vamos chegar no céu e vamos tomar posse Glória da a nossa Deus. salvação. Pastor, obrigado mais uma vez. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Obrigado mesmo. Você de casa, nossa gratidão por nos acompanhar mais uma vez. Convidamos você para estar em nossa igreja, fazendo uma visita. Venha participar de um de nossos cultos, né? A escola dominical, que é esse conteúdo que nós passamos aqui, porém de uma maneira mais abrangente, né? A aula presencial mesmo. Acontece domingo às 8 da manhã, especificamente aqui no nosso Templo Central da Assembleia de Deus em Caratinga, Minas Gerais.
E os demais cultos acontecem toda terça e quinta e domingo, sempre às 19 horas, e será uma grande alegria receber você em nossa igreja. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.